Mas por que o Fábio ainda não tem... no 44 anos, ele tinha que estar na seleção brasileira. Entenda uma coisa importante. Isso que vocês estão vendo agora é o que a imprensa de Rio e São Paulo não olham para Minas e para Porto Alegre. Vamos ser justos. Se cariocas e paulistas tivessem, na sua imprensa, uma visão um pouco mais 360 e fossem um pouco mais humildes, o Fábio não seria uma novidade. Pessoal, eu quero que fique claro que eu não torço pro Fluminense. Torço sim pelo Fábio. E fiquei feliz demais com a classificação dele para as quartas de final. Ser campeão, sinceramente, é outra história. Quase impossível, para não falar impossível. Mas eu vou ter que falar. Respeito quem discorda. Mas, para mim, é o maior goleiro da história do Cruzeiro. Afinal, é basicamente o único que eu acompanhei da história do Cruzeiro. O maior para mim, não só em números e principalmente em títulos, viu? Ídolo, aí vai de cada um, né? É individual. Mas eu respeito demais essa instituição chamada Fábio Davidson Lopes Maciel. O maior jogador em partidas da história do Cruzeiro. E, recentemente, agora, passou o lendário Buffon e é o goleiro com mais partidas invictas, zeradas, sem tomar gol da história do futebol mundial. Uma pena que a grande mídia foi conhecê-lo somente agora, né? Uma pena. Deixa o like no vídeo, vamos ver o que os caras falaram do Fábio. Vamos ver a partir de agora o que o pessoal falou do Fábio hoje na partida diante da Inter de Milão. Mas todos já sabem, né, que o auge dele foi aqui no Cruzeirão Cabuloso, onde ele conquistou mais títulos. Let's bora! Com esse gol do Hércules, o Fluminense sela a classificação. É isso aí, rapaziada. Demonstrando pro mundo que idade não entra dentro de campo, não. O Fábio fazendo grande defesa, o Thiago Silva monstro. E o Fluminense assim sela a classificação. O Fluminense classificado. Mostrando pro mundo que é o futebol brasileiro. Parabéns, Fluminense. Pessoal, alguns atletas aqui, falar de alguns atletas. Jean Mancano é o 01 da P toda. Jean Mancano é Arias, fora do comum, craque, fora do comum. O trio de zaga hoje jogaram muita bola, sobretudo o Ignacio. Que futebol do Ignacio hoje, jogou muita bola. Agora, quando eu defendi o Hércules, né? Teve papagaios de pirata aí que falaram um monte de besteira, né? Tá vendo só? Garoto super profissional, fazendo gol, Copa do Mundo de clubes. Agora o que falar do Fábio, hein? 44 anos de idade, defendendo do jeito que tá defendendo. O jogo tava 1 a 0, ele fez uma defesa, uma jogada rápida na finalização do Lautaro Martínez, que a gente não vê todo dia não, tá? Esses caras estão demonstrando que futebol não tem idade, sabe? E eu continuo na mesmo pensamento. Mas por que o Fábio ainda não tem... no 44 anos, ele tinha que estar na seleção brasileira. Ele fez uma defesa, uma jogada rápida, o Lautaro Martínez finalizou rapidamente, ele fez uma defesa que foi crucial para o jogo, seria 1 a 1. Pelo amor de Deus, gente, esquece a idade, leva o cara para a seleção, pô. Pelo amor de Deus. Que vitória do Fluminense, que vitória. Todos os atletas de parabéns. E vocês acham que nos 45 anos do Fábio não tinha que estar na seleção? Não, acho que não faz sentido colocar um treinador, um goleiro de 45 anos na seleção. O Fábio, esse não é o auge do Fábio. Entenda uma coisa importante, Adriano. O auge do Fábio foi no Cruzeiro. Isso que vocês estão vendo agora é o que a imprensa de Rio e São Paulo não olham para Minas e para Porto Alegre. Vamos ser justos. Se cariocas e paulistas tivessem, na sua imprensa, uma visão um pouco mais 360 e fossem um pouco mais humildes, o Fábio não seria uma novidade. Ninguém perguntaria quem é o Luan em 2018. Né? A gente saberia que existe um grande meia jogando no Internacional, um grande meia jogando no Cruzeiro, né? A convocação seria mais discutida e tal. Mas se o futebol sempre foi assim, por causa da imprensa enxergar só isso aqui, com os influenciadores pay-per-view, ele ficou assim. Então ninguém enxerga mais nada. O Fábio é um puta de um goleiro.
Mas o Fábio é um puta de um goleiro há 15 anos. O Fábio não é um goleiraço hoje. Ele é um goleiraço há 15 anos. Ele voou na carreira dele no Cruzeiro inteiro, a carreira dele inteira. Só que agora, estando no Fluminense, jogando Mundial, Libertadores, do Rio de Janeiro e tal, e ele ficou apagado alguns anos ali pela situação do Cruzeiro, que vivia uma situação lamentável. Mas o Fábio sempre foi um goleiraço. Fábio, com 44 anos jogando desse jeito, vai torcer pro Fluminense como se fosse o Cruzeiro na final da Libertadores. Brasil é Fluminense e Palmeiras, vambora. Eu tô nessa também, mano. Tô nessa desde o começo. Tô torcendo pros brasileiros, quero que se foda. Não estão jogando contra mim, estão jogando contra os gringos. Se fosse contra o meu São Paulo, óbvio que eu ia torcer pro São Paulo. Mas, pô, não é comigo, não. O negócio é com os caras lá, irmão. Quero que os caras se fodam, pô. Meu Deus, esse goleiro é vagabundo! Ah, não. Para. Vai tomar no cu. Chega. É vagabundo demais. Vai tomar um gol ainda, Inter, cara. Caralho, se o Fábio tomar um tiro, ele agarra a bala, porra. Que isso, viado? Esse cara tá maluco, porra. Porra, desiste. Não vai entrar mais não, viado. O cara tá pegando até pensamento, cara. Pô, não dá. Juro por Deus, não dá, mano. Não tá dando, viado. Esse cara não toma gol nunca, porra. É intomável de gol, porra. Que isso, viado? Caralho, chega a dar nojo, mano. Dá ânsia de vômito, esse cara agarrando, pô. Que isso, viado? Caralho, não entra, meu Deus! Meu Deus! O Fábio voou. A bola bate na trave, por dentro na trave. Corre a grande área. E é o momento de maior pressão. Meu Deus. Fluminense vai passar, meu Deus. Quem decidiu o jogo hoje também, que foi muito bem, e acho que vale a gente destacar bastante espaço aqui para falar sobre ele, é o Fábio, caras. Não foram defesas quaisquer, viu? Assim, no primeiro tempo, a do Di Marco é um tempo de reação, porque é uma paulada. A defesa, essa com o pé do Lautaro, ela é muito difícil. Pega assim, no pé esquerdo dele. E assim, saída. Teve uma cobrança de falta do Di Marco, que ela vai no canto dele, mas é uma trauletada também, e ele agarra sem dar rebote. Coisa que, por exemplo. Naquela, se ele dá o passinho pra esquerda, como quem vai buscar por cima da barreira, ele já não volta mais. Numa bola muito mais simples, o Sommer deu O lance do Samuel Xavier no primeiro é o jogador mais velho da Copa do Mundo de Clubes. É o Fábio. Ele é impressionante, hoje no planeta. Impressionante. E com um tempo de reação de não parece o cara com a idade que tem. A explosão dele nesses lances que a gente está citando é de goleiro 14, vivendo a flor da idade. E o Fábio caminha para ser o jogador da história do futebol com o maior número de partidas, né? Sim. Ele tá alguns jogos atrás do Peter Shilton. Outro grande goleiro. Que era um goleiro inglês. Já é o com mais clean sheets. E caminha para ser o jogador com o maior número de jogos oficiais da história do futebol. Ou pelo menos do que se tem registro. Registro oficial. Impressionante. Tem que tirar o chapéu. Nem o Cazu tem tantos jogos. A mudança lá na saída do Cruzeiro foi bem traumática, principalmente para ele. Acho que o Cruzeiro tentou fazer uma explicação total. A gente tentou fazer uma explicação de grana ali e tal, mas claramente o Fábio saiu chateado. E, cara, vai para um Fluminense num contexto... Era até mais do que de grana, né? Era questão até da... Se ele não saísse, a dívida ia entrar a dívida não ia conseguir ser jogada para acaba que é grana, a parte antiga. É gestão, né? Então é gestão, é até mais foi tudo muito mal conduzido, né? E o que ele tá fazendo, e não é só agora, né? E desde o dia zero no Fluminense ele joga muito, assim, desde o dia zero, né? Não teve momento de questionamento, porque, por exemplo, o Cássio agora acho que deu uma estabilizada no Cruzeiro, mas teve um momento bem tenebroso. Estabilidade, sim. O Fábio não passou por nenhum questionamento na passagem dele no Fluminense. E até adaptação a trabalhar com os pés. O Fábio tem uma outra parada que ele não quer se aposentar agora, né? Ele quer jogar mais. Ele não fala nisso mesmo. Ele quer mais uma temporada, pelo menos. E numa dessa, pelo que ele mostra que ele pode, né? Aí é muito legal. Eu torço para cada jogo pelo Fábio, né? E assim, de novo, retrocedendo, né? Um dos jogadores mais injustiçados da história da seleção brasileira, né? Todo treinador fala, não, Fábio, ninguém pode sumir qual era a treta, fala muita coisa, mas nada, evidentemente, desabonador. E com todo respeito aos outros goleiros, só para falar em Copa do Mundo, pelo menos uma Copa o Fábio podia ter jogado. Eu lembro que nas seleções de base, ele era sempre titular, porque ele ele era goleiro do Vasco na época, ele ia sempre como goleiro titular. Mas era reserva do Júlio César em 99. E não é demérito algum ser goleiro do Júlio César, até porque ele chega em 99 ainda como goleiro do União Bandeirante. Então, normal, né? O Júlio César do Flamengo
99, no Sul-Americano. Né? E numa época que assim, o Nelson Ned jogava no Flamengo, ele era goleiro da seleção sub-20. Não era o caso do Júlio César. E é curioso, né? Assim, se a gente for ver a quantidade de atletas com 40 ou beirando 40 que continuam num nível cada vez absurdo, mais. né? A frase que ficou conhecida lá na pandemia, e pra mim é o novo normal. Eu acho que é o novo normal. Isso é muito legal. Assim, tirando Lebron com 40, o Cristiano com 40, o Fábio jogando nesse nível com 40. O Messi chegando, mais o próprio Thiago. O Cristiano vai até os 40 e blá, agora que ele renovou até 42, né? Kepler lá, ele renovou até 27. Também, que jogou até recentemente. Jogou, o Felipe Melo jogou até 41, agora, né? Tricampeão da América. Na Inter mesmo, o Acerbi tem quase 40. É que eu acho que os 40 viraram os novos 30. O Modric vai fazer 40 agora. Vai ter bem. O Modric tem 39, vai fazer 40 agora. Eu acho que os 40 viraram o que na década de 90 eram os 30 anos, né? Quando o cara passava dos 30, 28, 29 já era auge. A frase do Romário né? O meu sonho é parar aos 28 e depois... E parou aos 40 é tanto, né? Sendo artilheiro do Brasileirão. Artilheiro do Brasileirão em 2005, com 22 gols, né? É impressionante. Mas aí, cara, é tecnologia, tem o Hamilton preparo, também. Exato. O Hamilton tá pilotando a 3 o Alonso. E o Romário, que não era, nunca foi atleta, nunca quis ser atleta. Né? Agora a gente tá na era do cada um tem seus fisioterapeutas particulares, mesmo, fazem seus treinos de segundo horário. E que aí a gente só lamenta a quantidade de super craques que pararam cedo aqui do Brasil. Né? O Hulk tá batendo Ronaldo, o Hulk e pela condição atlética do Hulk também o Alonso vinha aqui tem 43 já. 43, é o Alonso. Fernando Alonso. Então, 43, dirigindo a 300 km dirigindo a 300 por hora, cara. Limitação. Bizarro, né, cara? E segurando ontem o moleque, o brasileiro, que é gerido por ele, né? A carreira. Ainda é essa. E ele pagou o jantar depois, né? E esse jantar não deve ser muito fácil de pagar. Pra ele bom. Exato, pra isso. Essa pizza deve ter custado uns 18 mil algum dia. Exato. A pizza de ouro lá, que, né, da Copa do Catar. No Monterrey tem o Sérgio Ramos, né? Também. Sérgio Ramos já dá pra dizer, pô. Não, o gol que ele fez de cabeça agora, ele sempre tem que fazer essa impulsão impressionante, mas com a idade dele é impressionante que ele subiu. Que ele marca de espaço com aquele bracinho ali, você esquece, também. Né? Só pra você ter uma noção, Thiago Silva e Fábio juntos têm 84 anos. Os caras envelhecem como um vinho, impressionante. Os dois melhores, pelo menos na minha visão, eu vi o jogo completo, os dois melhores jogadores em campo aí contra a Inter de Milão, pelo menos na minha opinião, né? Não sei a de vocês. Bizarro como esses caras jogam muita bola até hoje, né? Independente de qualquer adversário, cara. Inter de Milão, simplesmente finalista da atual Champions. Aí fica a minha pergunta, né? Como é que passou pelo Barcelona que tava comendo a bola, né? Acontece. Uma pena, né, turma? Uma pena ressaltarem o talento, o auge, lembrarem do Fábio para uma seleção brasileira somente agora. Eu não vou falar, todo mundo esqueceu e tal. O Fábio merecia uma chance. Beleza, algumas exceções o pessoal na grande mídia falava do Fábio. Mas chance real, sinceramente, nunca teve, né? Infelizmente. E tu vê que a vida do Fábio é tão abençoada que mesmo nos problemas, como foi a saída dele do Cruzeiro, ele vai pro Fluminense e se torna um dos maiores, se não for o maior ídolo como goleiro da história do Fluminense, e ganhando a tão sonhada Libertadores, que ele infelizmente não conseguiu em 2009 pelo Cruzeiro, cara. Insano, né, cara? E catando pra caramba, mano. Ele tem contrato com o Fluminense, pelo menos eu acho até final de 2026, cara. Ele já vai fazer 45 anos. Em 25, gente. Ele é de 80. Meu amigo, se cumprir o contrato, ele vai terminar com 46 anos e jogando nesse nível, gente. O que eu mais queria era, se conseguisse, se não fosse tantos jogos, que ele completasse os 1000 jogos, né? Uma pena que faltam muitos, né, gente? Ele disputou 976 jogos pelo Cruzeiro, faltam 24. Acho que nem se arrumar tanto amistoso ele vai completar 1000 jogos, cara. É males, né? Males que vem pro bem. Eu acho que tanto pro Cruzeiro quanto pro Fábio, né? E deixa aqui embaixo nos comentários, vocês acham que a situação naquela saída do Fábio poderia ser
mais gerida, e o Fábio merece seleção há bastante tempo? Eu acho que merecia. Aquele auge dele em 17, 18, você tá doido. Disparado o maior goleiro do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Facilmente. À frente até mesmo do nosso goleiro atual, Cássio. Pelo menos essa é a minha visão, né? Não sei a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Fui! Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios.